gente, aqui é a Fê e hoje eu vim falar sobre O Sangue dos Elfos, terceiro livro da saga The Witcher. Bom, quem acompanha sabe que eu estou completamente apaixonada por essa saga, por esse universo, na verdade, né? Tanto o livro quanto o jogo. O jogo eu ainda não joguei, eu só assisti alguns jogos, algumas gameplays, então, mas eu já tô... Foi por onde eu me apaixonei por The Witcher. E agora eu estou apaixonada pela série, porque eu estou no terceiro episódio e tá... Ai, sensacional. Mas enfim, vamos falar especificamente hoje sobre O Sangue dos Elfos. O Sangue dos Elfos, ele é o primeiro livro da série que é em forma de romance, porque o livro 1 e o livro 2 foram, na verdade, escritos em forma de contos. Esse é o primeiro livro da série que realmente é uma história fluida. E, assim, na minha opinião, eu como leitora, eu tive muito mais facilidade com esse livro. Eu sinto que eu consegui aproveitar muito mais esse livro do que os dois primeiros. Por um simples problema totalmente particular, meu, individual, de que com os contos eu me sentia um pouco confusa na história. Então, como esse foi um texto, né, uma história mais linear, eu consegui acompanhar melhor. E foi incrível. Segundo, porque também é o primeiro momento em que a gente se aprofunda mais no enredo de todos os personagens que foram apresentados para nós no primeiro e no segundo livro. Aqui a gente tem realmente o que vai acontecer a partir de agora. E pelo que eu vi, muita coisa vai acontecer, muita coisa tensa vai acontecer, porque o mundo vai entrar em guerra. Já houve uma guerra entre Nilfgaard e Sintra. E Nilfgaard é basicamente uma região, né? São povos élficos, ou basicamente com sangue élfico. E os elfos, eles são muito... eles sofrem muito preconceito da sociedade. Eles foram as primeiras criaturas a povoarem a Terra, até que depois chegaram os humanos e as outras criaturas. E os humanos foi tomando o espaço de tudo, né? Da natureza, foi tomando o espaço dos elfos. E eles foram sendo completamente excluídos e marginalizados e foram sofrendo cada vez mais preconceito durante todos esses anos. E até que eles resolveram que chegou a hora de dar um basta nisso e eles estão querendo entrar em guerra contra os humanos. Então, tem uma guerra fortíssima de ideologias nesse livro. Desde o primeiro livro, a gente tem visto muita presença dessa questão de preconceito, questão de moral, questão do que é bem e do que é mal. E toda a questão também dos humanos e de toda a sua ganância, toda a sua exploração. Principalmente no segundo livro, a gente vê isso com relação à floresta, porque tem uma parte que é até onde... Bom, eu já falei sobre o segundo livro, então não vai ser muito spoiler, mas é justamente a parte onde E se você está vendo esse vídeo, eu espero que você já tenha lido os dois primeiros livros. É justamente a parte em que Geralt e a Ciri se conhecem, que eles se veem pela primeira vez. Então, eles se encontram, né, na floresta
E tem uma conversa, na verdade, eles passam um tempo com as Dríades, porque as Dríades acabam encontrando a Ciri e acabam querendo ficar com ela, já que ela era uma criança perdida. E eles achavam que era direito deles ficar com ela, já que ela estava invadindo o território e tudo mais. E nessas cenas teve muito da questão da invasão do homem na natureza, da divisão de territórios e o quanto também o povo da floresta é completamente excluído e completamente desvalorizado pelos humanos. E eu acho incrível todos esses tópicos que o autor coloca, porque ele retrata muito do que continua acontecendo. Esse livro, ele não é uma história nova, né? The Witcher não é uma história atual, é uma história que que foi escrita há anos atrás. E mesmo assim, eu leio esse livro e pra mim foi escrito agora, porque está acontecendo as mesmas coisas. Claro que aqui foi adaptado para a fantasia, já que estamos falando de elfos, dríades, bruxos e etc. Mas o tópico, o sentido é o mesmo. E eu acho tão importante a gente trazer isso para livros de entretenimento, para livros fantásticos. Porque eu acho que também é um modo das pessoas entrarem em contato com esse tema e é um modo de reflexão. E é perfeito, eu amo essa parte da história, eu amo que tenha isso na história. Mas enfim, mudando de assunto, entrando mais no fundo do livro, realmente. Neste livro, então, nós vamos acompanhar basicamente o que aconteceu depois da guerra entre Nilfgaard e Sintra. Então, a gente vai acompanhar a pequena parte da Ciri fugindo de Sintra, tentando se salvar, né, da destruição que estava acontecendo em Sintra. E a gente vai percebendo que coisas aconteceram com ela no meio do caminho. Tem uma pessoa atrás dela. E a gente vai vendo mais a fundo por que essa pessoa e diversas outras pessoas começam a procurar por ela também. Tem muita gente interessada na Ciri e a gente não sabe até que ponto essas pessoas estão com boas intenções ou não. Logo em seguida a gente acompanha já a Ciri com o Geralt e a gente acompanha toda a trajetória dela em Kaer Morhen. Não sei como é que se fala o nome disso, mas a Fortaleza dos Bruxos. E eu adorei essa parte. Eu adorei a parte, as descrições do treinamento dela. E eu achei sensacional. Depois nós temos a apresentação de uma personagem que eu estava extremamente curiosa pra conhecer. Porque... Enfim. Por quê, né? Porque sim. E é Triss Merigold. E eu tive uma impressão muito controversa com ela. Porque, por um lado, eu achei ela divertida, eu gostei dela, gostei bastante da interação dela com a Ciri. Gostei bastante da interação dela com os outros bruxos da fortaleza. Não gostei muito da interação dela com o Geralt. Mas, enfim. Mas foi controversa por um pequeno detalhe, né? Que eu não sei se eu posso falar porque deve ser spoiler. Pra quem não sabe nada, eu acho que vai ser spoiler. Deixa quieto. Enfim, foi controversa.
E... Ah, não, teve um outro motivo também, não foi só esse. Esse aqui não vai ser spoiler, não. Eu percebi desde o primeiro livro uma coisa que me incomodava muito na Yennefer, que eu achava que era um traço da personalidade dela. E isso me irritava um pouco. Aí eu conheci a atriz. E aparentemente a atriz tem a mesma coisa. E assim, eu não sei se é uma coisa de ser feiticeira, não sei se é um temperamento de feiticeira, eu não sei se é um temperamento que o autor colocou como uma característica feminina. A Ciri até agora eu não vi esse comportamento, mas enfim, ela e a Yennefer, eu acho que elas não sabem conversar, porque tem muitas partes em que elas estão conversando e aparentemente elas estão conversando normalmente. E do nada elas começam a gritar com a pessoa que tá conversando com ela. E a atriz fez muito isso, gente. Ela era extremamente popular num certo momento de uma conversa em que eles tava todos os bruxos reunidos e tava ela. E eles estavam falando sobre guerra, porque os bruxos eles não tomam lado nenhum, né? Eles tomam o lado deles. E a atriz, ela não é assim, ela escolhe um lado e ela quer defender esse lado e ela tenta mostrar pra eles como eles também deveriam escolher um lado, já que, né, eles fazem parte da sociedade, querendo ou não. E ela tá conversando normal. De repente ela começa a gritar. Aí o Geralt se intromete. Aí quando o Geralt se intromete, ela baixa a voz. Aí ela grita de novo. Aí ela baixa a voz. Aí ela grita de novo. Aí ela abraça ele. Aí eu fico... Será que você pode agir como uma pessoa normal e conversar normalmente? E não ficar nessa coisa? Porque, gente, imagina conversar com uma pessoa assim. Deve ser... Eu não conseguiria conversar com uma pessoa desse jeito. Então já foi um traço que me incomodou nela e que me fez lembrar um pouco a Yennefer. Porque, pelo menos, algumas conversas que eu vi dela, no primeiro e no segundo livro, aconteceram coisas parecidas. Então, não sei. Falando um pouco sobre a Ciri. A Ciri é uma criança e ela sente, né, depois de tudo que aconteceu com ela é uma criança frágil, ela tem muito medo e ela tá muito insegura com tudo que tá acontecendo, mas... E principalmente tudo que tá acontecendo com ela, porque a gente vai percebendo que ela não é simplesmente uma criança, ela tem algumas coisas que fazem ela ser especial. E isso é bem interessante. É bem interessante como a atriz, o Geralt e todos os envolvidos vão começar a lidar com isso. E a gente vai aprendendo quem ela pode se tornar a partir de então. E eu acho que nesse livro a gente já acompanha uma certa evolução dela, mas eu tô muito curiosa pra ver a evolução dela a partir dos próximos livros, porque eu acho que vai ser muito boa. Tem tudo pra ser muito boa. Mas, no geral, esse livro é basicamente sobre esse murmurinho de que uma guerra está prestes a explodir entre elfos e humanos. E você tem que escolher um lado. E é difícil, né? Porque por mais que cada um tem a sua explicação, cada um tem o seu motivo, mas eu tendo a ficar do lado dos elfos porque a gente realmente destrói tudo, infelizmente. Essa é a mais pura realidade. Não é à toa que estamos onde estamos e estamos como estamos agora, né?
no nosso planeta. Então, no livro vocês vão encontrar cenas de ação, como nos primeiros. Vocês vão encontrar muita reflexão, muitas conversas. Basicamente são muito reflexivas, desculpa, porque ela, como está esse murmurinho da guerra, então basicamente todas as conversas são sobre isso. E cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua explicação sobre o que está acontecendo. E você tenta entender um pouco o lado de todo mundo. E aí você tem que tomar a sua própria decisão sobre quem você apoia, quem você acha que tá certo. Mas eu acho importantíssimo que tenha isso nos livros. E parabéns ao autor. E, ai, gente, tá virando minha série favorita. Eu espero que vocês leiam, espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. E, enfim, aproveitem pra assistir a série também. Eu acho que vai ser um bom começo, uma boa introdução da história pra quem nunca viu o jogo ou nunca leu o livro. Eu acho sim que vocês podem começar pela série, porque dá um gostinho tão bom do que é a história. Tão bom. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.